Pessoal, então vamos lá. Bom dia mais uma vez, né? Dando continuidade então aos nossos trabalhos aqui de Direito Processual Civil 2. Na aula passada a gente estava falando já dessa fase introdutória, de fase probatória, vamos colocar assim, né? O que eu tenho para trazer para a gente hoje aqui é aquela partezinha final dessa teoria geral da prova, para a gente começar a entender melhor as provas propriamente ditas. Gostaria de chamar a atenção para vocês, nesse início da aula de hoje, daquelas principais observações e regras que fizemos na aula passada a respeito da teoria geral da prova. Primeiro, observem bem o artigo 373 do Código de Processo Civil. O artigo 373 do Código de Processo Civil é o artigo que traz para a gente a figura do ônus da prova, correto? Não se esqueçam jamais, quando você estiver em juízo, na busca de uma tutela jurisdicional, cabe ao autor fazer a prova constitutiva do seu direito e ao réu prova modificativa, impeditiva ou extintiva do direito do autor. Não se esqueçam também, de forma alguma, a questão relacionada à possibilidade da inversão do ônus da prova em casos, por exemplo, como direito do consumidor, em casos, por exemplo, como tornar a parte ser extremamente vulnerável na realização da prova, pode haver inversão do ônus da prova. Primeiro passo. Segundo, não se esqueçam jamais do princípio da livre persuasão racional. Ou seja, princípio do livre convencimento motivado. O juiz é livre na apreciação da prova. Cabe ao juiz apreciar a prova. Cabe ao juiz valorar a prova. Lembrando que o juiz conhece a lei. O juiz conhece os dispositivos normais. O princípio do jure novit curia. Se o juiz entender que essa camisa que eu estou usando aqui é azul, ele pode fazê-lo, desde que ele justifique de onde que ele tirou que essa minha camisa é azul. Princípio, então, do livre convencimento motivado. Não vamos esquecer jamais disso aí. E, por fim, só para a gente pegar o fio da meada, como a gente sempre faz, lembre-se mais uma vez, quais os meios de prova em direito admitido? Todos. Todos os meios de prova em direito são admitidos, desde que lícitos, desde que legítimos. É o que nos fala o Código de Processo Civil. E mais adiante ainda, chama atenção para vocês a respeito da questão relacionada como é que eu posso falar? A necessidade de se observar essa licitude da prova. Né? Agora mesmo, há pouco, gravando uma aula também para outra turma aqui, eu estava falando daquele episódio aí que a gente comentou ontem do Sérgio Moro, né? O então juiz federal, o então ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro, ao fazer a valoração da prova, ao que tudo indica, o fez de forma parcial. Né? Aliás, é aqui que a gente começa literalmente hoje. Por quê? Lembre-se que existem garantias para que o juiz exerça a sua função, correto? Função essa jurisdicional. O juiz tem a irredutibilidade de subsídio, o juiz tem a inamovibilidade e o juiz tem a vitaliciedade. Esses são, sem dúvida nenhuma, os principais argumentos, os principais pontos que o juiz vai analisar quando eventualmente for proferir uma sentença. Chama atenção mais uma vez que essa sentença a ser proferida pelo juiz deverá ser feita, deverá ser observada sempre com cautela. Por quê? Porque se o juiz não fizer isso com cautela, se não fizer isso observando os preceitos dos direitos, estamos diante aí de uma ilegalidade que pode gerar, inclusive, a nulidade do processo. Mas o que me chama a atenção na aula de hoje aqui? 3 artigos fundamentais para a teoria geral da prova, que são os artigos 378, 379 e 380. Cara, esses artigos são artigos realmente bem peculiares. O artigo 378 de uma disciplina, de uma leitura muito interessante, fala o seguinte: ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Meu amigo, minha amiga, nós temos o dever de colaboração para com o Poder Judiciário. Eu cheguei a falar nos últimos minutos da aula de ontem uma situação muito peculiar. Qual é? Ninguém quer ser testemunha. Né? Se eu chegar na sala de aula agora aqui e pedir um para vocês para ser testemunha a mim no processo, nossa senhora, será? E aí, como é que fica? Não sei o quê. Cara, não tem querer.
não tem querer. Todos temos o dever de colaboração para com o Poder Judiciário. Lembre-se que na tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um com sua função típica, o judiciário tem a função típica de aplicar a lei no caso concreto. O judiciário pega a lei em abstrato, aplica no caso em concreto e dá a tutela, entrega a tutela jurisdicional. Sim, porque é uma obrigação do Estado, é uma função estatal, tá certo? A figura da entrega da tutela jurisdicional, conforme vocês sabem muito bem, estudaram lá no início da faculdade, correto? Agora, para aplicar essa lei no caso concreto, para se cumprir este ofício do juiz, ele deve cobrar de todos nós a colaboração para o Poder Judiciário. Tanto é que nós vamos ver daqui uns dias, se eu colocar você para ser testemunha e você não vai, você vai ser conduzida coercitivamente, ou comumente falado aí na rua, a condução debaixo de vara. Então, meu amigo, minha amiga, não tem querer não, você tem que colaborar com o Poder Judiciário, é a função sua. Ah, Rafael, eu preciso de uma filmagem que teve lá no Banco do Brasil no dia dos fatos. Bom, essa filmagem do Banco do Brasil no dia dos fatos tem que ser fornecida para você. Obviamente tem as particularidades, mas o artigo 378 traz para a gente exatamente essa premissa de que todos devem contribuir, devem zelar, devem colaborar para com o Poder Judiciário na busca da verdade. Lembrando que a verdade que o Poder Judiciário busca é a verdade real. E verdade só existe uma só. E a verdade que existe é aquela que está lá no processo, correto? Lembre-se que o juiz não é um mago. O juiz não tem como virar para você e falar assim, eu tenho a bola de cristal aqui. Não, não tem. O juiz vai ter que analisar a questão conforme colocado pelas partes. Por isso que eu tenho batido tanto para vocês nas nossas aulas, na questão relacionada que a petição inicial e a condução de um processo e a contestação são atos de inteligência. O cara tem que ser inteligente. Se o cara não for inteligente, o processo do cara não vai para frente. Correto? Segundo artigo que quero chamar a atenção nesse aspecto da nossa aula de hoje é o artigo 379. O que me diz o artigo 379 do Código de Processo Civil? O artigo 379 do Código de Processo Civil fala o seguinte: preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte. Então, pera lá. Estamos falando agora da incumbência da parte na busca da verdade dos fatos. E o que me diz o artigo 379? Ele fala para mim que cabe à parte comparecer em juízo respondendo-lhe o que for perguntado. Colaborar com o juiz na realização da inspeção judicial que for considerada necessária. E praticar ato que lhe foi determinado. Pois bem. Olha que situação curiosa que nós temos aqui agora. Preservando o direito de não produzir prova contra si própria. Quem nunca ouviu aquele famoso caso lá do bafômetro, né? Eu não vou soprar o bafômetro, não, que eu não sou obrigado a fazer prova contra mim. Bom, lembre-se, essa é uma premissa básica, de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Mas nós temos muitos casos em que a legislação infraconstitucional complementou a lei constitucional, tá certo? A Constituição Federal, e eventuais situações de recusa podem ensejar uma presunção de veracidade contra a parte. É o caso do camarada que se recusa a fazer o exame de DNA em ação de investigação de paternidade. Um eventual recusa ao exame de DNA numa ação de investigação de paternidade pode ensejar uma condenação do camarada, tá certo? Em virtude dessa recusa. Outra, lá no âmbito do direito penal, a principal alteração nessa lei aí da questão do bafômetro não foi aumentar, na minha opinião, não foi aumentar o índice de quanto pode beber, não foi aumentar a pena. A principal particularidade é que, caso o cara se recuse a fazer o bafômetro, a palavra da autoridade policial é suficiente para comprovar que o cara estava bêbado. O cara coloca lá, por exemplo, o cara está com os olhos vermelhos, andar cambaleante, fala embolada, é suficiente para uma eventual condenação no âmbito do direito penal. Então lembre-se, né? Essa questão de não fazer prova contra si é uma questão muito relativa, correto? Porque sim, em alguns casos essa recusa pode ser tida como uma presunção de veracidade do fato contra você. Tanto é que o inciso primeiro aí desse artigo 379, ele traz para a gente uma questão também icônica, que é o seguinte: a parte, quem são partes, pessoal? A parte é o autor e o réu.
O autor e o réu têm a obrigação de comparecer em juízo e responder o que lhe foi perguntado. Rafael, por que você está batendo nisso aqui? Porque, olha só, no processo civil, estamos falando de processo civil, não estou falando de processo penal. O processo penal é problema do Marcelo, que, diga-se de passagem, feio pra caramba, né? Esse é problema dele lá, do Vanderlei, dessa turma do direito penal aí. Cara, no direito processual civil, caso você chegue numa audiência, parte, autor ou réu, e vira para o juiz e fala assim, eu me recuso a depor porque eu tenho o direito constitucional de ficar calado. Se isso acontecer, nós vamos ver aí mais 2, 3 aulas para frente, que a recusa da parte em prestar depoimento pessoal no âmbito do processo civil gera uma presunção de veracidade daquilo que é alegado contra ele. Então, se você chega no processo civil, recusa-se a prestar seu depoimento, alegando que não é obrigado a fazer prova contra si mesmo, perfeito, pode fazer, mas terá aplicação uma presunção de veracidade dos fatos que estão sendo alegados contra você. Lá no direito processual penal, se o cara se recusar a depor, se recusar a prestar o seu depoimento pessoal, nada poderá ser prejudicial a ele. Aqui no processo civil tem essa particularidade. Por quê? Porque no processo civil estamos em busca da verdade real, estamos em busca da verdade literal dos fatos. Tá certo? Tanto é que a parte tem também a obrigação de colaborar com o juiz na inspeção judicial que considerar necessária. Imagina numa ação, sei lá, de dano moral, sei lá, uma ação qualquer de reintegração de posse, por exemplo, né? O juiz determinou a realização de uma inspeção, a parte tem a obrigação de suportar essa inspeção. Ela tem que deixar o juiz entrar na casa dela, deixar entrar no imóvel objeto da lide, correto? E olha aqui a terceira e principal particularidade da parte. A parte tem que cumprir o ato que lhe foi determinado. Se o juiz mandou pagar, tem que pagar. Se o juiz mandou desfazer uma obra, tem que desfazer uma obra. Se o juiz mandou você cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer, tem que cumprir a obrigação de fazer ou não fazer. Por quê? Porque essa é a incumbência da parte no âmbito do processo civil. Senhoras e senhores, por favor, eu estou batendo aqui com muita contundência. Parte. Estamos falando aqui em parte, autor e réu. Perfeito. Agora, e o terceiro? Terceiro estranha lide. Seria uma testemunha, seria, por exemplo, ou seja, uma pessoa alheia ao processo. De acordo com o artigo 380, e eu repito, vem comigo, 373, 378, 379 e 380 são os artigos, sem dúvida nenhuma, mais importantes para nós aqui na fase probatória. Anote esses artigos aí, que é esse que nós vamos cobrar na sua prova aí. E é esse que será cobrado na sua vida. O 380 fala que incumbe ao terceiro. Quem é o terceiro? É a testemunha, por exemplo. Em relação a qualquer causa, informar ao juiz os fatos e as circunstâncias que tenha conhecimento. Observem bem, se eu convidei um de vocês para ser minha testemunha, você tem a obrigação de ir lá e falar o que sabe. Tanto é que nós vamos ver no momento oportuno que tem a testemunha presencial, a testemunha referida e a testemunha de referência. Essa turma lá que vai prestar o seu depoimento lá em juízo, como nós vamos ver lá no momento oportuno, tem o dever de dizer a verdade. Se agora a testemunha chega perante o juiz e fala assim, olha, excelência, eu me recuso a depor, eu vou me reservar o direito de ficar calado. Se isso acontecer na qualidade de testemunha, ela vai ter acabado de praticar um crime, que é exatamente o falso testemunho. Porque o falso testemunho, ele tem no elemento subjetivo do tipo, não só mentir, mas também omitir. Se você é testemunha, você vai lá, presta o compromisso e não fala a verdade, crime de falso testemunho. Agora, se você vai lá e se recusa a falar, você pratica o crime de falso testemunho, porque você se omitiu. A testemunha tem um dever legal de falar a verdade. Nós vamos ver no momento oportuno, que não é igual aos Estados Unidos, não, que o cara tem que chegar lá, pôr a mão em cima da Bíblia, juro solenemente de dizer a verdade, nada mais que a verdade. Não. Mas aqui no Brasil, ela será compromissada. E a testemunha que eventualmente mentir em juízo estará praticando aí, sem dúvida nenhuma, um ato contrário a até mesmo dignidade da justiça, onde ele certamente poderia ser condenado
pela prática desse crime aí, que é o crime de falso testemunho. Ainda nesse contexto, a parte tem o quê? A obrigação de exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Hoje mesmo, mais cedo, eu estava fazendo uma petição inicial de uma reconhecimento e dissolução de união estável, e um dos documentos necessários que eu preciso para comprovar o alegado da minha cliente está de posse de uma terceira pessoa, que no caso específico é o irmão do ex-marido dela. Ora, nada impede que eu peça ao juiz para determinar esse terceiro que exiba em juízo aquele documento que estiver em seu poder. Por quê? Porque ele tem o dever de colaborar para o Poder Judiciário. É o que acontece muito, por exemplo, com essas filmagens de banco. Eu tive um caso uma vez também que eu pedi uma filmagem no Banco Mercantil, se não me engano, é o Mercantil, e o Banco Mercantil de Belo Horizonte estava se recusando a cumprir essa determinação do Poder Judiciário. Nós vamos ver aqui mais umas 3, 4 aulas que isso poderia, e foi o que aconteceu, ensejar a determinação de uma busca e apreensão. Ora, se o cara não der por bem aquele documento, o juiz manda ir lá dentro buscar aquele documento à força, né? Lembre-se que o magistrado, o juiz, o órgão jurisdicional tem um poder coercitivo muito interessante para a gente. É o que me diz o parágrafo único lá. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias. Esse artigo 380, ele repete, salvo engano, eu acho que é isso mesmo, alguns pontos do artigo 126, que fala para a gente das medidas indutivas, coercitivas e mandamentais. Imaginemos então que o meu documento esteja de posse de um de vocês aí. Você não quer entregar. O juiz pode, por exemplo, obrigar você a entregar fixando uma multa. Pode, por exemplo, uma medida coercitiva. Vou te tomar sua carteira de motorista até que você entregue o documento. Ou seja, aqui nós temos uma regra muito interessante, porque quando eu falo de medidas indutivas, coercitivas e mandamentais, eu tenho uma questão, uma norma em branco, ou seja, que vai ser necessário complementar por parte do intérprete, tá certo? Então, eu peço mais uma vez muito carinho por vocês desses 3 artigos que acabei de falar para você aqui e agora. Meu amigo, fato é que, ainda nesse contexto que nós estamos trabalhando aqui com os senhores e com as senhoras, existe ainda uma previsão muito bacana no Código de Processo Civil, que é do artigo 375, que fala que o juiz, ao aplicar, ao analisar o processo, ao julgar o processo, ele também deverá aplicar as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvada quanto a estas do exame pericial. Esse artigo 375, ele é muito bacana no sentido prático, porque ele traz para a gente, pessoal, a chamada regra de experiência comum. Cara, imagina bem, você é juiz de direito numa vara federal, acostumada a ter 10 audiências por dia, onde as pessoas pedem benefício previdenciário, alegando que são trabalhadores da roça e não têm condições de se autossustentar. Perfeito? Perfeito. O cara vai lá e mente descaradamente. Ele fala assim, sei lá, negócio de feijão, de arroz, não sei o quê. O juiz vê aquilo todo dia. Ele pode aplicar, naquele caso concreto, as regras de experiência comum e desconsiderar o oitivo daquela testemunha, por exemplo? Pode. Por quê? Porque nesse caso, pelo tempo que ele tem, pela experiência que ele tem, ele vai saber que a parte está mentindo. É outra história, né? Outro ponto, por exemplo. Imaginemos lá num processo de divórcio, onde o juiz também é juiz daquela vara de família há vários anos. O juiz já tem lá toda uma expertise para saber quando o cara está mentindo ou não. Então, nesse caso, ele aplica o que a gente chama de regra de experiência comum, que é uma forma também muito contundente de aplicar a lei no caso concreto. O que eu chamo a atenção até para esse caso, eu me lembrei de um caso muito curioso aqui uma vez, em uma determinada vara aqui em Barbacena, num determinado dia, tiveram 3 audiências. E essas 3 audiências eram processos de tentativa de aposentadoria rural. Os senhores sabem muito bem que quando se trata de aposentadoria rural, o cara não precisa contribuir para o INSS, basta ele comprovar que
exerceu atividade rural e ele poderá ter sucesso aí na empreitada dele de aposentadoria. Mas fato é que nesse dia lá, a primeira audiência era uma tentativa de rural, né, de aposentadoria rural. E aí entrou a primeira testemunha, né? E esse cara que entrou com a ação, o autor da ação, morava em Alfredo Vasconcelos, cidade próxima aqui. A primeira testemunha veio e falou: ah, não, eu vejo todo dia, eu sou Zé lá, aí eu passo lá em frente todo dia, ele é um cara trabalhador, ele trabalha muito, beleza. Entrou a segunda audiência. A segunda audiência, o cara era Santa Bárbara do Tuguri. E curiosamente, quem era a testemunha? O mesmo cara. O juiz perguntou: ah, o senhor conhece o senhor Joaquim agora? Eu conheço. Todo dia eu passo lá em frente, vejo ele todo dia. Percebam bem, nós estamos falando de Alfredo Vasconcelos, que está distante quase 50 quilômetros de Santa Bárbara do Tuguri. A terceira audiência, curiosamente, era um camarada de Senhora dos Remédios. E quem era a testemunha? O mesmo cara, né? Nesse caso específico, nesse momento, a juíza lá determinou a condução dessa testemunha à delegacia de polícia porque ele tinha praticado o crime de falso testemunho. E como que a juíza percebeu isso? Até pelas regras de experiência comum, né? Porque a juíza, naquele momento, viu que o cara estava mentindo de forma descarada naquele momento. Então, as regras de experiência comum são muito interessantes também dentro desse contexto. Só para finalizar essa aula de hoje, eu chamo a atenção para os senhores que o artigo 377 do Código de Processo Civil fala para a gente que se a carta precatória, tá certo? Que é aquele ato processual praticado fora dos limites de competência do juiz, se for requerida antes da decisão de saneamento, ela pode eventualmente suspender o processo. Se a carta precatória for requerida após o saneamento do processo, nem sempre vai suspender o processo. Então, cuidado com o artigo 377 que fala assim, ó: a carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa, no caso previsto no artigo 313, inciso 5, a linha B, quando tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. Antes do saneamento tiver sido requerido. E a carta precatória e carta rogatória, não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. Então, isso aí é só uma regra de suspensão de prazo processual. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E na próxima aula a gente já volta aí falando da produção antecipada de prova. Uma boa noite, bom dia a todos, né? E até a próxima aula.